Nesse vídeo eu vou abrir a linguagem de programação de mais um dos meus programas que eu criei para a calculadora HP Prime. Se você é aluno da engenharia, já conhece a calculadora, quer aprender um pouco mais sobre a linguagem de programação da calculadora HP Prime, fica comigo até no final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu venho no catálogo de programas, apertando Shift Program, e o programa que a gente vai ver hoje é esse vão máximo. Né? É vão máximo para dutos em operação. É um programa para engenharia de dutos ou de tubulação. Né? Então eu venho aqui e o programa calcula a distância máxima entre suportes para dutos em operação. Abri aqui já o programa, o primeiro comando que eu tenho é o export, com o nome do programa, e as informações que eu tenho que lançar para o meu programa conseguir fazer o cálculo dessa distância máxima entre suportes. Então as informações são o diâmetro do tubo, a flecha máxima, a espessura do tubo, o limite de escoamento mínimo especificado, o fator da junta de solda, o fator de projeto, a carga concentrada, a pressão de projeto e o peso específico do fluido. Lembrando que se for um duto que transporta gás, né, o peso específico do fluido precisa de ser água, porque em algum momento a água irá escoar dentro desse duto, quer seja para fazer um teste hidrostático ou uma limpeza. Então eu tenho aqui começo do programa, begin, local, as variáveis, né, que estão inseridas no meu programa, que vão ser calculadas, e eu começo sempre o meu programa com um case de restrição, para esses valores a serem lançados aqui em cima, né? Então eu tenho aqui restrição para flecha, restrição para diâmetro, restrição para espessura, restrição para o limite de escoamento mínimo, restrição para junta de solda, carga concentrada, pressão de projeto, peso específico do fluido e fator de projeto. Encerro aqui meu case de restrição com default e end, e aqui já começam alguns cálculos, né? No caso, a tensão máxima que o duto suporta, a pressão máxima que esse duto também suportará, e se a pressão de projeto que eu lançar for maior do que a pressão máxima que o duto suporta, o meu programinha aqui, então, ele vai parar e ele vai emitir uma mensagem falando que a sua pressão de projeto foi excedida, seu duto não suporta essa pressão. Né? Aqui embaixo eu já tenho aqui alguns cálculos, né? Cálculo do peso do tubo, no caso, cálculo da carga distribuída, né, do meu duto cheio, no caso cheio de água, né, se for um duto que transporta gás. Uma outra informação importante é esse S, que é igual a 34, que é a tensão de flexão máxima que pode ser aplicada num duto de transporte, é 34 MPa. Esse valor vem dos livros de engenharia de dutos. Então não posso exceder esse valor na minha tensão de flexão máxima aplicada. Tem aqui outros valores, né? O Z é o módulo da seção, o I é o momento de inércia. Aqui eu tenho também uma condição de sobrecarga. Se a minha carga concentrada for zero, minha sobrecarga é zero. Caso contrário, minha sobrecarga é 2.000 newtons. Aqui eu tenho já o cálculo da distância máxima entre os suportes. Né? Então é uma iteração para o comprimento. Aqui tem a fórmula, né? Fórmula escrita unidimensional, né? De maneira unidimensional. Então, assim, o pessoal tem que entender isso, né? Que para criar o programa, ou outros programas também, você precisa de escrever todas as fórmulas de maneira unidimensional. Então, essa é a maior dificuldade, né? E você pode usar a própria calculadora HP Prime para fazer isso. Eu tenho aqui também um outro valor que eu tinha criado, que é da distância máxima, mas eu não estou mais apresentando isso no final do cálculo, né, na hora que plota as informações, porque para poder impedir que as pessoas trabalhem com o valor máximo do comprimento, né, que é já considerando a tensão de flexão de 34 MPa, para impedir que as pessoas elas trabalhem no limite da tensão. Né? Tem aqui outras tensões, o SV, que é a tensão de flexão aplicada, o SM, que é a tensão de flexão máxima que é permitida, o SL, que é a tensão longitudinal, né? E o SS, que é, no caso, a tensão de flexão aplicada, né, mais a tensão longitudinal. Tem aqui algumas verificações, que isso aqui é muito importante. Né? Então, assim, na maioria dos livros de engenharia, o cálculo acaba aqui, né? Aqui, ó, onde está o cursor. Né? Mas no livro de engenharia de dutos da PUC-Rio, ele pede para considerar, né, alguns riscos de falha. Então, aqui eu tenho algumas verificações, né, para risco de falha, né, algumas fórmulas aqui, né? O θF é a tensão de falha, o θC é a tensão circunferencial, θCV é a tensão circunferencial mais a tensão máxima de flexão que pode ser aplicada no meu tubo, e o S2 é uma tensão de 90% do meu limite de escoamento mínimo especificado.
né? Aqui eu tenho os meus cases de risco de falha, tenho risco de falha 1, então se o diâmetro do duto dividido pela espessura for maior ou igual a 100, meu programa vai parar. Ele não te responde. E ele vai falar que, né, que tem um risco de falha. Tem aqui o risco de falha 2, no caso, se a tensão de flexão aplicada for maior ou igual à tensão de flexão permitida, né, o meu programa para. Risco de falha número 3, se a tensão circunferencial mais a tensão de flexão máxima permitida for maior que a tensão de falha, no caso maior ou igual, né, a tensão de falha, então seu duto pode falhar, o programa para. Risco de falha número 4, né, se a tensão de flexão aplicada mais a tensão longitudinal for maior ou igual, né, à tensão máxima permitida, então você vai ter também um problema, né? Você está correndo risco de falha. E tem aqui última condição aqui de risco de falha, que é a número 5, se a tensão equivalente for maior ou igual a 90% do limite de escoamento mínimo especificado. Né? Nessas situações, nesses 5 casos aqui, então, né, caso aconteça, seu duto está correndo risco de falhar. E é isso que o programa aqui impede. Né? Impede que você passe por essa condição, né, de risco de falha. E depois eu venho aqui já com a plotagem das informações. Ele vai plotar aqui o peso do tubo cheio, as tensões, né, a tensão de flexão permitida, tensão de flexão aplicada, tensão circunferencial, tensão longitudinal e a tensão máxima permitida. Então, e logo aqui abaixo, o vão entre suportes, que é o que interessa para nós. Então, esse é o programa. O programa foi criado com essa programação aqui, né, com essas condições. Faz um case de restrição inicial para valores muito baixos e muito altos, né, das informações que eu vou lançar, venho com a memória de cálculo, e logo depois da memória de cálculo eu venho com os cases de restrição no caso de risco de falha também. Né, e depois a plotagem das informações. Vamos testar o programa? Para testar o programa eu tenho que estar sempre na vista do CAS, eu aperto o botão CAS, e eu venho aqui em caixa de ferramenta, utilização, chamo o programa, Operation em português Brasil, e aqui eu vou lançar as minhas informações. Ó, diâmetro do duto 24 polegadas, eu vou considerar uma flecha máxima de 5 mm. A espessura do meu tubo vou colocar 0,438 de polegada. O limite de escoamento mínimo especificado, estou considerando um tubo API 5L X65, que vai ser 448 MPa. O meu fator da junta de solda, vou colocar aqui 1. Fator de projeto 0,72. 0,72. Carga concentrada, estou considerando uma carga concentrada de 300 kg força. Lembrando que a condição da posição da carga concentrada é no meio do vão, que é a condição mais desfavorável. Depois, a pressão de projeto, vou colocar 7 MPa. E o peso específico do fluido, vou considerar água, 9.810 newtons por metro cúbico. Eu dou Enter. Ó, ele está falando que eu caí aqui numa questão de risco de falha. Número 3. Tensão circunferencial mais a tensão de flexão permitida é maior ou igual do que a tensão de falha. Então a soma das duas tensões é 225,8 MPa e a minha tensão de falha é 224 MPa. Então não pode. Né? Vou dar Enter. Aqui ele já mostrou que, né, aqui foi interrompido. Vou copiar e vou aumentar a espessura. Vou colocar 0,5 polegada. Vamos ver se passa? Vou dar Enter aqui, ó, passou. Então, ele lançou aqui as minhas informações, peso do tubo cheio, né, 478,7 kgf por metro. A tensão de flexão permitida, né, que é os 34 MPa, vai ser sempre esse valor. A tensão de flexão aplicada, 29,1 MPa, então está um pouco distante, né, dos 34 MPa. Isso me dá uma segurança. A tensão circunferencial, 168 MPa. A longitudinal, 84 MPa. E a tensão máxima permitida, que é a soma das tensões, né, de todas as tensões, 322,6 MPa. E o vão, 13,7 metros. É um vão considerável, né, tendo em vista aí, que o diâmetro da tubulação, né, quanto maior, maior o vão. Então, é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para conhecer mais um pouco sobre linguagem de programação da calculadora HP Prime. Fui, pessoal!